turma! Mais uma vez aqui no canal, né? Eu trouxe um assunto hoje super legal para falar com vocês. Hoje de manhã, enquanto eu estava nadando, me veio uma reflexão, né? Que eu queria compartilhar com vocês sobre o carnaval, né? Hoje começam os desfiles das escolas de samba aqui em São Paulo e eu não sou muito fã de carnaval, né? Nunca gostei muito. Mas eu fiquei refletindo sobre esse assunto e eu falei, mas calma, por que isso todo ano tem, né? O que a gente pode tirar como aprendizado do carnaval? E eu estou gravando esse vídeo para vocês para compartilhar essa reflexão e também para falar de uma coisa muito legal. Como que a gente pode olhar para o carnaval, tirar um aprendizado e também colocar o nosso ponto de vista, o meu ponto de vista como perita grafóloga, né? Através da grafologia, o que a gente pode dizer sobre o carnaval? Então hoje o vídeo é sobre isso, que eu queria compartilhar com vocês. Sejam bem-vindos, aproveita e inscreva-se no canal agora para você não esquecer. Clica aqui no sininho para você ficar sempre sendo notificado quando tiver um novo vídeo e clica no inscreva-se, assim toda vez que tiver um vídeo novo você vai receber as informações que a gente tem compartilhado aqui no canal. Bom, gente, vamos falar então. Olha só, o carnaval todo ano tá aqui, que a gente goste ou não, tá? Todo ano a gente vai ver aqueles montes de fantasias, aquelas coisas lindas na televisão, né? E a gente entender a estrutura do carnaval. O desfile das escolas de samba, ele é feito e ele é realizado para que seja feito tem um júri e eles atribuem notas. E o que eu quero falar para vocês especificamente são esses quesitos que são utilizados para avaliação do desempenho das escolas de samba, que é aí que mora onde a gente vai fazer a conexão entre o conhecimento do que traz pra gente do mundo em que a gente vive e como que a gente pode usar isso a nosso favor, tá? Então vamos lá, ó. Quais são os tópicos analisados pelo júri? É alegoria, bateria, comissão de frente, enredo, evolução, fantasia, harmonia, mestre-sala e porta-bandeira e samba enredo. São 9 quesitos. Então eu vou analisar para vocês agora do ponto de vista como perita grafóloga, o que esses quesitos têm a ver com a nossa vida. Então vamos lá? Olha só, quesito número 1, alegoria. É o julgamento dos carros alegóricos. E o que eles levam em consideração? A beleza em relação ao enredo proposto pela escola de samba. Eu vejo essa questão da alegoria como o nosso modo de se expressar, né? O modo como nós nos expressamos, como a gente consegue representar as nossas ideias, os nossos pensamentos através da palavra, através da escrita, né? Lembre-se, será que você, em relação ao enredo da sua vida, aquilo que você acredita, está em concordância com o que você está falando, com o que você está fazendo? Na letra, a gente pode identificar a concordância, que seria a proporção das zonas, né? A proporção das zonas quanto ao nosso movimento de subida e descida, do alongamento e da descida. Imaginem só, se você, com movimentos contrários ao que você acredita na vida, certamente você não vai passar no quesito alegoria, você ia dar ruim. Outro quesito, bateria. A bateria é um quesito que avalia o desempenho dos ritmistas, dos mestres acompanhando todo o samba. Então, tudo tem que estar muito afinado e nada pode sair do ritmo. O ritmo, gente, está ligado intimamente ao movimento, à concordância entre dois pontos, a conexão de tudo que está aqui fora de nós. Por exemplo, né, existe uma conexão entre o ponto A e o ponto B. O ritmo é o que está aqui no meio, é o recheinho do bolo. Então, o ritmo vai pender para um lado ou para o outro, né? É entre o sobe e o desce, a conexão de um ponto com o outro. É o ritmo, ele significa a compensação entre duas polaridades, entre o A e o B. E na escrita a gente fala também sobre o ritmo, né? Os grafólogos aí que estão me assistindo, os alunos, sabem que a gente fala sobre o ritmo. E no ritmo a gente vai falar o que na escrita? A gente vê no ritmo a forma da letra, o espaço e a fluidez da escrita. Uma escrita que não tem ritmo, ela vai ter o quê? Falta de espaços nos lugares certos. Ela não vai ser uma escrita fluida, ela vai estar interrompida ali em algum momento, né? Não vai ter fluidez, vai ter um movimento mais da escrita mais duro, né? Por exemplo, o que a gente também pode falar é que a pessoa que domina os instintos, ela vai ter uma boa integração da personalidade e, lógico, ela vai ter um bom ritmo de escrita. Então, quem tem um bom ritmo mostra já que é uma personalidade já bem integrada.
Imagine como é, por exemplo, gente, vamos falar na prática, o seu ritmo interno. Imagina você que tá aí tentando fazer uma dieta, tentando emagrecer. Aí você fala assim, mas eu queria tanto comer aquele bolinho. Aí você vai lá e come o bolinho, acabou tudo. Você tá fazendo a dieta, jogou areia em cima de você mesmo, né? Aí você fala, não, tá bom, amanhã eu vou acordar cedo e vou pra academia. Aí o que você faz? Fica acordado até tarde. Aí amanhã não consegue acordar cedo porque foi dormir tarde, né? Fala assim, não, eu vou dizer não para as pessoas, que eu tenho que fazer o que eu já tinha pensado, tenho o meu objetivo para chegar lá, eu tenho que fazer um curso, ou eu tenho que aprender a dizer não para as pessoas, eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Aí você acabou de pensar tudo isso, aí o que você vai lá? Fala um sim, querendo dizer um não. E o que vocês acham? Você acha que dentro de você, como vai estar esse ritmo, né? A gente está falando de bateria, a bateria tem que ter o ritmo, que é o que é avaliado nesse quesito, né? Então, se nesse quesito você não tá legal no ritmo, já era, ó, já foi também, vai ser reprovado na bateria. Gente, vamos melhorar esse esquema aqui, né? Então, por isso que enquanto a gente não tiver integração dessas duas partes, aquilo que a gente quer e onde a gente quer chegar, a gente não vai conseguir obter o sucesso, né? A gente vai cansar, porque uma coisa é você fazer um esforço um dia, outro dia, terceiro dia. No quarto dia você não consegue mais. Então, essas partes, né? Isso tem que estar super alinhado. Esses dois extremos para que o ritmo seja adequado, não fique desse jeito, igual um doido, mas que também ele siga um ritmo de execução, né? Isso tem a ver com a bateria. Terceiro item, comissão de frente. A comissão de frente avalia a coreografia. A coreografia, gente, são os movimentos obrigatórios que a escola de samba tem que fazer ao entrar na pista, né? Ali onde ela desfila. Que ela tem que fazer o quê? A saudação ao público e a apresentação da escola. A palavra coreografia vem do grego e significa a arte de compor uma representação gráfica através de uma trilha musical. Aí eu pergunto para você, gente, você que tá aí me assistindo, quais são os seus movimentos? Como é que você chega, quando você chega num ambiente, como você age com as pessoas? Você é meio brusco, já chega falando, já vai falando tudo na cara, aquilo que tá pensando? Ou que você chega de uma maneira mais suave, observa o lugar antes de se manifestar? E quando você tá estressada, ou que você tá meio nervosa, assim, você age igual? Acho que não, né? Porque eu não ajo. Eu falando aqui, tô tranquila, tô lendo, é uma coisa. Agora, se você tá na sua casa, você tá em outro lugar e você tá nervosa, alguma coisa te tira do centro, desculpa, somos pessoas normais e é normal que você não vai ser sempre igual. Inclusive, se você for sempre igual, a gente tá falando aí de uma patologia, né? Nós já sabemos. Então, normal a gente ter oscilação, uma certa oscilação sim, mas a comissão de frente, que é a nossa chegada nos lugares aonde a gente chega, a gente pode falar na nossa escrita sobre a margem superior, sobre as primeiras letras da sua palavra, sobre a sua assinatura e a maneira como você se comporta nesses lugares vai estar marcada na primeira vez que você colocou a canetinha ali no papel. Vou escrever a letra amanhã, a palavra amanhã, eu vou não sei aonde. Na hora que você colocou o seu A e começou a escrever, a forma como você coloca a primeira letra de todas as palavras vai falar como é a sua comissão de frente. Quinto ponto, quinto quesito, enredo. Os jurados, eles avaliam se o tema está sendo bem contado na passarela. Também eles vão olhar se essa apresentação está sendo de uma fácil leitura. Eu considero isso, pessoal, como uma forma de se expressar. Então é o seguinte, se você diz pro seu filho, não faz isso, você não pode falar um palavrão. Aí você vira, sai dessa cena, vai para uma outra cena e ele escuta você falando, né? Qual que é a leitura que ele tá fazendo? Será que ele tá fazendo uma fácil leitura do que você tá dizendo? Talvez não, né? Se você diz pro seu filho não fazer alguma coisa e a outra pessoa diz para ele fazer, ele vai ter dificuldade de entender esse enredo, ele não vai entender direito essa história, não é verdade? Então, se você também, por exemplo, se compromete em fazer uma mudança de comportamento, né? Não é tão fácil, mas a gente tenta várias vezes e a gente continua tentando várias partes da vida, né? Cada hora é uma etapa que a gente vai cumprindo. Mas, por exemplo, você se comprometeu a fazer uma mudança significativa de comportamento. E aí você fala assim, gente,
eu preciso mudar. Aí eu acabei de contar pra vocês, por exemplo, eu vou começar a fazer vídeos aqui mais frequente pra vocês. Eu tenho vergonha, mas eu vou me esforçar. Aí, vocês não vêm mais fazendo vídeos, falam, nossa, o que aconteceu com a Letícia? Não tá mais aqui. Ela não falou que ia fazer aquilo? Entendem? Fica difícil de entender. Então, o enredo tá vinculado à parte da compreensão, aquilo que a pessoa faz e como ela é compreendida ou não. E na letra, o que a gente pode identificar na escrita com relação ao enredo, gente? Uma escrita que ela é mais ilegível, que ela não tem muita forma e a pessoa não consegue, às vezes, escrever muito bem de uma maneira que seja entendível para o escritor, para quem vai ler, aliás, para o leitor, né? Também me faz imaginar uma letra com tamanhos diferentes, com inclinações desiguais. Isso significa o quê? Que você, no fundo, tá tentando lutar para conseguir a coisa. Ninguém é perfeito, pessoal. Ninguém é perfeito. Você tá tentando lutar para atingir seu objetivo, mudar de emprego, conquistar sua independência financeira, ou então ser uma mãe melhor, ser um pai melhor, melhorar seu relacionamento com os amigos. Você tá lutando, mas às vezes não dá. Nós somos seres humanos muito complexos. E pra gente mudar, a gente precisa entender. Se você não entender um pouquinho do seu manual de instrução, aí fica difícil mesmo, né? Não é assim, mágica, não existe isso. Então, quando a gente vê uma escrita desigual, ilegível, já mostra o quê? Principalmente a desigualdade tem a ver com processos inconscientes que estão ali brigando, se chocando, não estão conseguindo manter uma regularidade, né? Coisas que você está tentando fazer e, no fundo, você mesmo está jogando areia em cima de você. O quinto ponto é evolução. O quinto quesito é evolução. A evolução é avaliada pelos jurados na maneira que a escola passa na avenida. Gente, sabe aqueles buracos que ficam entre uma ala e outra? Não pode ter, impossível. Se tiver, vai dar ruim para a escola de samba. E outra, sabe quando também a escola tem um tempo para passar ali na passarela? E aí, o que acontece? Se ela não anda, né, não tem um ritmo, que a gente falou sobre o ritmo, a bateria não cumpre o papel dela, começam a ter problemas na evolução. E aí, no finalzinho, a escola sai correndo, as pessoas correm um pouquinho mais para dar tempo para terminar no tempo justo, né? Se isso ocorre, a escola perde pontos, porque isso é avaliado. E é a série, o que é a evolução? É a série de movimentos, é uma série de movimentos bem desenvolvidos, contínuos e regulares. Se tem um problema lá atrás na escola de samba, isso vai dar um problema lá no fim. Na nossa vida cotidiana, o que isso significa? Você já sabe, se você está me ouvindo aqui, está acompanhando o raciocínio, você deve ter pegado, né? Então, isso quer dizer as nossas ações. Se a gente sabe o que é preciso fazer hoje para você chegar amanhã em tal lugar, não adianta, você não vai chegar amanhã em tal lugar se você não fizer o que precisa ser feito hoje, né? Isso é uma coisa óbvia, eu sei que vocês sabem, eu sei, todo mundo sabe. Mas a gente, na prática, acaba não fazendo isso, né? Você sabe, por exemplo, que você quer ter uma condição melhor, ter um rendimento melhor, ter uma vida melhor, mas aí você continua gastando com bobeira, você continua bebendo, saindo, fazendo coisas que não seriam tão úteis para você nesse momento. Mas a gente vai lá e acaba fazendo várias vezes. É difícil, né, se controlar, mas dá para fazer. Mas assim, o que é o seguinte? Outra coisa também que acontece muito, que eu já ouvi bastante pessoas falarem, você quer ter um propósito de vida, você quer realizar a sua missão de vida, e aí o que você faz? Você não faz? Tu faz. Você vê todo mundo fazendo e você não vai lá e não faz. Você fala, puxa, eu queria tanto conseguir fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo, mas se você não fizer, não vai sair do lugar. E aí o que você faz? Você fala assim, agora eu vou ver um filme, agora eu vou sair com uma pessoa, agora eu vou ler um livro. E aí o que você tinha que fazer, você não faz. Então isso se chama aquela famosa frase chamada procrastinação. Quando a gente procrastina nossos sonhos, quando a gente procrastina, deixa para depois, né? E na verdade, se a gente fizer as coisas com uma sequência de movimentos regulares, como é a evolução na escola de samba, a gente vai fazer a ação certa, que é fazer a coisa certa na hora certa. Mas peraí, é certo para quem, gente? É certo para ele? É certo para o outro? Não, é para mim. Quando eu faço a ação certa, quando eu digo ação certa, é que se eu cumprir o meu papel no mundo, quem tá vindo aqui atrás de mim, que bom, vai conseguir passar. Agora, se eu não fizer o que é o certo, que eu tenho que fazer no lugar onde eu tô hoje, eu vou ferrar a vida de todo mundo que tá ao meu redor, das pessoas com quem eu convivo. Na escola de samba é quem vem ali atrás de você que precisa da continuidade, aí daqueles buracos que eu falei que não pode ter, né? Então, na letra, a gente pode falar sobre a regularidade. A regularidade fala sobre os nossos processos internos. Agora, pessoal,
E lembrem-se, nós somos seres humanos, estamos vivos. Nos seres humanos não existe 100% de regularidade, isso é impossível. Eu, como perita grafotécnica, na hora que eu pego uma assinatura ou algum manuscrito em que aquilo é muito regular, ali já tem uma alta chance de aquilo não ser verdadeiro, né? De ser uma falsificação. Então, é importante a gente mencionar que a regularidade tem a ver, sim, que ela é importante para a evolução e consecução dos objetivos, mas uma regularidade cega, onde aquilo não tem uma aplicação flexível diante de todo mundo que a gente vive, a gente vai falar de uma coisa meio manipulada, até para nós, parece que foi um robô que fez isso, então não é um humano, então ó, tem que tomar cuidado. Em geral, a gente pode pensar por uma letra constante, com autocontrole, inclusive uma escrita não impulsiva, de você ver que tem muitos traços, que parece que a caneta vai sair do papel. Uma letra mais uniforme, uniforme tanto nas letras, nas palavras, quanto nas linhas e nas margens. O escritor, nesse caso, indica que ele é regido pela vontade e não pelas emoções e nem pelos instintos. Agora a gente vai passar aqui para o sexto item, que se chama o sexto quesito. A avaliação é fantasia. Esse quesito, os jurados eles julgam a beleza, a qualidade e o significado das fantasias em relação ao tema proposto, né, pela escola de samba. E eles avaliam os detalhes dos acabamentos. E a fantasia, gente, a fantasia vem da nossa imaginação criadora. Ela é um retrato do que seria o ideal para nós, né? E ela é totalmente contrária à realidade. A fantasia é a arte que deixa nossa mente levar, é a arte que deixa as coisas acontecerem como a gente gostaria que fosse. A fantasia é uma máscara que a gente adota para viver. Isso tem a ver com a nossa autoimagem, com a maneira que eu penso sobre mim, né? Como a gente se vê e como a gente se coloca no mundo. Se eu penso que eu sou, por exemplo, eu não sou mãe, mas se eu fosse uma mãe, eu ia pensar assim, nossa, tem muitas mães que pensam isso, né? Eu não sou uma boa mãe, e aí a pessoa sofre com isso. E ela tá vendo uma autoimagem negativa dela. Ou então tem um problema de autoestima, ou então ao contrário, porque tem pessoas que pensam sobre si mesmas com outro patamar, até melhor do que elas, na verdade, acabam fazendo as coisas no dia a dia. Então, essa imagem, essa nossa autoimagem é a fantasia, que a gente cria um eu ideal, né? E isso a gente pode ver na letra das pessoas, sabia? Eu posso ver, por exemplo, a sua fantasia se eu olhar a sua assinatura. Eu consigo também, inclusive, saber o quanto você tá deixando ela grudada na sua pele, a ponto de achar que a sua fantasia é parte de você. Isso é bem crítico, né, pessoal? Mas acontece um monte, né? O mais belo dessa história é a gente lembrar que a gente tem a essência e a personalidade. E a gente pensar o seguinte, quem é que nós queremos colocar a favor? A gente coloca a essência para trabalhar ou é a personalidade? Então, vale essa reflexão. Sétimo item, a harmonia agora. Nesse quesito, a análise é se os membros estão integrados, cantando samba e executando as coreografias de forma correta e uniforme. Quando a gente é capaz de executar os nossos planos e a gente consegue ao mesmo tempo estar bem adaptado ao redor, às circunstâncias, às pessoas, a gente não fica brigando com as pessoas e nem gastando muita energia com coisas ao contrário, né? A gente cria o quê? Uma famosa, deliciosa atmosfera de pertencimento, que é o que a gente mais gosta, a gente procura por isso. Quem é que não tenta ter um desejo de pertencer a um grupo? Isso é super humano. A gente quer e a gente almeja pertencer grupos. Isso aí é uma necessidade humana muito antiga, né? Que é do homem primitivo pertencer a um grupo. E isso tem a ver com a harmonia, né? E é lindo demais, né? Seria uma maravilha viver sempre assim, com uma sensação agradável, de prazer, de estar tudo legal. Só que o problema qual é? É que quando a gente se anula, e aí a gente, para não se sentir diferente dos outros, porque somos todos diferentes, mas ser diferente não é ruim, só é diferente, né? Mas pra gente não se sentir diferente, pra gente não entrar no atrito, o que a gente faz? A gente se anula, fica quieto, faz de tudo para ter paz ao redor, mas a gente vive o conflito interno, né?
E aí a gente vai se deixando em última instância. Na letra, a gente identifica a harmonia, as escritas que têm equilíbrio, que tem proporção e também que tem bastante curvinhas, que significa a amabilidade do escritor. A harmonia perfeita seria a gente conseguir concordar o movimento no espaço gráfico. O que é isso? O que quer dizer isso? Então, assim, eu tenho espaço para escrever de uma folha, certo? Beleza. Então, se eu tô aqui escrevendo, eu tenho um ritmo, né, de escrita, sei lá, inclinado para a direita. E eu terei a harmonia se eu souber respeitar a letrinha que eu vou escrever do lado. Eu não simplesmente estou escrevendo e na hora de escrever um A, eu transpasso a letra do meio à próxima, ou invado a zona de superior ou inferior da escrita. A harmonia do conjunto vai falar sobre a pessoa ter harmonias internas ou não ter. Oitavo quesito, mestre de sala e porta-bandeira. Gente, quem não gosta de ver eles na avenida? É super bonito. A palavra entre os dois é entrosamento, e é isso que é avaliado pelo júri. Eu vejo assim, como na vida, as divergências que a gente tem dentro da gente mesmo e de opiniões, né? Como a gente lida com os nossos impulsos, com os nossos desejos. É como se a gente estivesse aqui dentro, o mestre-sala e a porta-bandeira, né? Como que eu lido com isso? Como que eu lido com o meu desejo de comer um bolo ou o desejo de cometer alguma coisa que não seria legal? E simplesmente faço ou não faço, né? Como que eu lido com essas questões internas? A dança mais bela é quando a gente consegue fazer uma ponte entre esses dois mundos, entre o masculino e o feminino, que existe dentro da gente. Todo mundo tem o masculino e o feminino. Mesmo que eu sou mulher, eu tenho um lado masculino, né? Você é homem, se tem um lado feminino, óbvio, todo mundo tem. E isso se manifesta, às vezes a gente vê mulheres que são muito duras ou então são muito mais masculinizadas, e aí o que acontece? Existe uma dificuldade de se envolver nos processos, né? E aí falta um pouquinho mais de amabilidade para ela poder liderar uma equipe. Então, assim, o masculino e o feminino também, como tem homens que acabam sendo muito mais bonzinhos e muito mais amáveis, e não é hora de eles terem que colocar as coisas para acontecer, ninguém respeita, porque não adianta, a gente vive num mundo onde isso é polarizado, nós temos que ser honestos, né? Não existe, o mundo de Alice, não existe, o mundo de Alice não existe, a gente tenta melhorar aqui dentro, mas aqui fora tá toda essa bagunça, e faz parte, porque a gente tá aqui para aprender a superar e a nos melhorarmos. Então, o feminino e o masculino vai identificar a mestre-sala e a porta-bandeira. Na nossa letra, a gente identifica o masculino nos traços angulosos, que tem mais pontinhas, e o feminino nos traços mais curvos, que vai simbolizar o nosso equilíbrio entre o acolhimento e a execução, entre aquilo que eu vou entender dos demais, entrar numa harmonia, mas também aquilo que eu vou lutar pelos meus direitos, vou fazer acontecer. Último item, gente, samba enredo. É a base que vai avaliar toda essa coisa bonita que eu falei, que vai avaliar a música, o desfile, a melodia, a voz, a instrumentação e a letra, que seria em relação à nossa escrita, a gente olhar todo o contexto, a gente olhar todo o texto que a pessoa colocou no papel, se ela respeitou as margens, se ela respeitou os espaços entre as palavras, aí entram todos esses quesitos que eu falei aqui pra vocês, né? Eu tô aqui com as minhas anotações, porque eu tenho isso na cabeça, mas eu tive que escrever um monte. Então, eu mesma já vejo aqui as coisas do jeito que eu tenho que melhorar aqui um pouquinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso carnaval grafológico, né? Que eu tentei trazer sobre como o carnaval pode ser visto na nossa vida humana, né? Já que isso é tão brasileiro, eu quis compartilhar essa reflexão com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer saber um pouco mais sobre sua personalidade, você pode marcar uma sessão individual comigo. Eu faço atendimentos individuais. Para isso, eu tenho um WhatsApp, onde você pode contatar a pessoa da minha equipe e essa pessoa vai agendar com você um horário, um dia onde você possa fazer e passar por esse processo. As sessões são todas online e você vai mandar a sua escrita para que eu possa analisar e aí te dar um feedback. A gente vai fazer uma sessão individual 100% online, como eu tô aqui com vocês, mas eu estarei com uma sala virtual que eu tenho, onde eu dou atendimento para os meus clientes. E você também, se quer aprender a grafologia, eu te faço essa proposta. Venha aprender a grafologia através de um método que eu criei, onde eu utilizo a melhor das ferramentas, que é a programação neurolinguística, o Eneagrama,
Enfim, são 8 anos estudando personalidade, estudando pessoas, não só perfis, mas assim, é a integração do ser humano no mundo para que a gente seja melhor. Então, meu propósito é que eu possa te ajudar a enxergar o melhor nas pessoas, porque o pior elas já sabem. Todo mundo, não é difícil, né? Tem umas pessoas que se acham, mas existem pessoas que estão procurando se melhorar. E a minha proposta é que você possa aprender a grafologia para ajudar essas pessoas a descobrir suas maiores forças, para elas entenderem como elas podem alcançar os seus objetivos de vida, porque eu vou ajudar você, você vai ajudar o outro vai ajudar o outro, e aí o que acontece? A gente consegue conquistar um espaço melhor para se viver. Esse é o meu propósito e eu tô aqui para compartilhar com você. Espero que eu possa te encontrar em breve em alguns dos nossos cursos, o curso de grafologia ou de enneagrama, ou um atendimento individual, tá bom? Então não esquece, clica no inscreva-se, ativa o sininho, e se você tiver alguma sugestão, algo que você queria deixar aqui pra gente fazer algum vídeo no canal, também entre em contato aí, vai ser um prazer a gente se falando. Até já! Obrigada, tchau!